Sou o professor Jair Campos, com mais uma aula de preparação para o Enem 2019. O assunto dessa aula é geometria, e nela vamos falar sobre razão de semelhança e também um pouco de proporcionalidade. Primeiro vamos recordar o conceito de figuras semelhantes e o conceito de razão de semelhança, tanto em se tratando de medida linear, como tratando de área. Também podemos falar aqui também, no meu caso, razão entre volumes, mas isso vamos deixar para uma outra oportunidade. Então nós chamamos de razão de semelhança K, de duas figuras, se é razão de semelhança de duas figuras semelhantes, é qualquer razão entre medidas lineares correspondentes. Então aqui nós temos que os dois triângulos ABC e o triângulo A', B', C' são semelhantes, porque ele tem os três ângulos internos com medidas iguais. Esse ângulo corresponde a esse, tem medidas iguais. Esse ângulo corresponde a esse, tem medidas iguais. Este ângulo corresponde a esse, tem medidas iguais. Lembrando aqui que marcas idênticas indica pares pares congruentes. E aí nós temos que o lado AB corresponde ao lado A', B'. O lado AC corresponde ao lado A', C'. E o lado BC corresponde ao lado B', C'. Então a razão, qualquer razão entre dois lados correspondentes, nós chamamos de razão de semelhança. Vamos chamar que a medida do lado BC vale L1 e a medida do lado B', C' vale L2, dois lados correspondentes. Então a razão entre L1 para L2 nós chamamos de razão de semelhança, que aqui representamos pela letra K. Ainda um segundo passo, os triângulos ABC e A', B', C' são semelhantes e nós conhecemos suas áreas, área 1 e área 2. Nós não sabemos as medidas dos seus lados. Aqui eu conheço a medida desse lado vai L1 e desse lado vale L2. Então eu posso achar a razão de semelhança. Aqui eu conheço as áreas. Então a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes, quer dizer, A1 e A2, as duas figuras são semelhantes, porque o ângulo A é igual ao ângulo A', o ângulo B é igual ao ângulo B', o ângulo C é igual ao ângulo C', então as duas figuras são semelhantes. Então a razão entre as áreas A1 para A2 é igual ao quadrado da razão de semelhança. A quadrada da razão de semelhança é K, então A1 sobre A2 é igual a K ao quadrado. E para ilustrar ou aplicar esse conceito de razão de semelhança, nós vamos resolver a questão 177, prova amarela do Enem 2018. Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes, do mesmo tamanho, em todo o seu corpo, presente em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Temos aqui a ecofonte. Supondo que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lados X, com furos circulares de raio R igual a X sobre 3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16, que seja menor, da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte, que era 192, reduzir vai ficar menor, baseado que
Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra também será alterado na mesma proporção. Então, a razão de semelhança da letra do tamanho 1,92 para o novo tamanho tem que obedecer a mesma proporcionalidade. Então, tem que ter uma razão de semelhança a mesma. Nessas condições, o tamanho adequado para a fonte será aqui as alternativas. Vamos lá à resolução. O tamanho da fonte deverá ser alterado, conservando a proporção. Então, nós sabemos que a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Inicialmente, eu não sei qual que é a área, mas vou dizer que a área é igual a 1, uma unidade de área. E a área final tem que ser 1/16 da área inicial. Então, nós temos que K2 é igual a 1 dividido por 1 sobre 1/16. Invertendo, 1 dividido por 1/16 vai dar 16. Se K ao quadrado é igual a 16, então K é igual a 4. Então, a razão de semelhança entre as áreas a serem pintadas tem razão de semelhança igual a 4. Então, aí nós podemos calcular o tamanho da fonte. Lembrando que vai ter mantida a proporcionalidade. Para ser mantida a proporcionalidade, tem que ter a mesma razão de semelhança K. Então, o tamanho inicial da fonte é 1,92. O tamanho final não sei, vou chamar de X. Mas esta razão tem que ser igual à razão de semelhança, que é K. Então, 4x é igual a 192. Então, x é igual a 48. Voltando à página anterior, nós vamos ver que a resposta da questão é a letra